pessoal, vamos lá para mais uma aula. A aula hoje será sobre identidade visual, tá? Então, o que é identidade visual? Nada mais é do que um conjunto de elementos visuais e verbais que vai representar a sua marca, o teu nome na internet. Então, quando eu vou escolher o nome do meu canal do YouTube, quando eu vou escolher o nome da minha marca, do que eu quero fazer, né? Como eu quero me apresentar, se eu vou ter ou não um nome artístico, enfim, essa escolha ela representa parte da identidade visual, assim como cores, elementos, logotipo, material de divulgação, tudo isso, né, assinatura digital, thumbnail, é, miniatura, enfim, a junção de todos esses elementos que vão representar o seu canal, a sua marca na internet, fazem parte do conjunto da identidade visual. E aqui a gente vai falar sobre esses elementos e te ajudar a construir, né? Vamos construir no andar dessa aula aqui e lançar algumas ideias, aplicativos que permitem que você desenvolva a tua identidade visual, tá certo? Vamos lá. Onde é que essa identidade visual aparece? Ela vai aparecer em qualquer rede social que eu estiver vinculando a minha marca. Lembra que quando a gente foi fazer a criação do canal do YouTube, eu disse, ó, cria um e-mail próprio para a gente começar a trabalhar essa tua identidade, para a gente gerenciar tudo em um local só. Então, mais ou menos, a partir de agora, né, a gente vai ter ali uma junção e eu quero, como que eu quero ser visto na internet. Eu vou aproveitar esse gancho dessa nova conta criada e vou aproveitar para criar e desenvolver essa minha identidade visual. Então eu vou fazer uma padronização em todas as redes sociais que eu vou trabalhar. Então, se eu estou ali no YouTube, eu tenho também uma conta no Instagram, eu tenho também uma conta no X, eu tenho uma conta na Twitch, eu tenho outra conta no TikTok, e haver uma padronização entre essas redes sociais vai identificar você como marca, como pessoa, como personagem na internet. Então a identidade visual ela serve para dar essa padronização e as pessoas baterem um olho ali naquela logomarca em determinada rede social, naquela cor, remeter a alguma semelhança à sua marca e você ser lembrado, tá? Então assim, por que ela é tão importante? Então ela gera confiança, ela gera reconhecimento e ela gera acima de tudo profissionalismo. Quando a gente está fazendo de bolo, né, cada dia a gente coloca um negócio diferente, quando a gente vai experimentando, é importante também no começo a gente fazer isso, para a gente definir se a gente não tem o nicho muito definido, né, o segmento que a gente quer fazer. Mas quando a gente já tem uma definição, a gente já sabe o caminho que quer seguir, quando eu faço essa identidade visual, ela me traz um certo profissionalismo, tá? Então, e ela atrai também o público correto para que a gente possa criar esse vínculo e continuar criando para essa audiência. Então, a identidade visual ela causa um pouco disso, sabe? As pessoas elas vão se identificando ali com aquele material, com aquela cor, já ficam habituadas e acostumadas àquela marca. Eu tenho certeza que tem marcas, né, como certos refrigerantes vermelhos. Quando eu falo certos refrigerantes vermelhos, né, da lata vermelha de cor preta, você já sabe, já identifica mais ou menos do que é que eu estou falando. Ou quando eu falo daquele refrigerante que tem a latinha verde, você já sabe qual que é o produto que eu estou falando também, né? Então, assim, essa identificação de produto, né, da identidade visual com você, com o produto, com a sua marca, ela é extremamente importante na construção, né, da sua imagem no decorrer do tempo, tá? Então, vamos seguir. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no nome. Então, qual é o nome que eu vou utilizar para o meu canal? Então, assim, quais são as características para a gente definir um bom nome? Primeiro, ele tem que ser um nome fácil, de fácil memória, um nome curto. Veja, eu estou dando dicas aqui para vocês, mas não significa que vocês têm que seguir ao pé da letra, né? Vocês podem aí fazer da forma que vocês quiserem. Eu estou dando dicas aqui de como tornar esse caminho mais curto. Então, quando a gente vai escolher um nome, e eu escolho um nome que seja curto, fácil de pronunciar, então eu não vou falar, vou criar um canal com um nome russo, um nome alemão, né, que eu não tenho um trava-língua, por exemplo, que é muito difícil de se pronunciar.
Por exemplo, tem um podcast do Bola e do Carioca. O Ticaracatica Ticast. Eu não sei se é Ticaracaticast. A pronúncia é correta. Eles já eram pessoas famosas, né? Mas a identidade visual e o nome, a escolha do nome, um trava-língua, talvez não seja a melhor opção para você que está começando. Tá? Um nome curto, mais fácil de se lembrar, mais fácil das pessoas pronunciarem, estarem se comunicando, é mais interessante. Tá? E tem que ser um nome que represente o seu conteúdo, o seu nicho, o que você está falando. Tá? Então, se eu falo sobre futebol, vou fazer um podcast falando sobre futebol, vou pegar um podcast aqui para falar sobre moto, para falar sobre o meu conteúdo, o meu canal, a gente fala sobre desenho, fala sobre desenvolvimento pessoal, enfim. Então a escolha ela tem que estar ligada também ao nicho que você está trabalhando. Tá? Ela pode conter ou não o seu nome, né? Depende da sua estratégia. Por exemplo, a influencer daqui da Paraíba, a GK, o nome era um nome curto, um nome fácil de ser pronunciado também, GK. O nome dela era Jéssica Caiane. Foi a junção do G do sobrenome dela, né? Então, ela reduziu ali, colocou GK e ficou famosa no Brasil inteiro, tal, criando conteúdo de humor, criando tudo, mas a construção do nome dela, ela já foi pensada desde o começo para nesses aspectos que eu estou falando aqui, compartilhando com vocês, tá? Outra coisa, as pessoas usam muito o nome junto com a função. Então a gente vê muito nas redes sociais, no Instagram, falando Camila psicóloga, né? Fulaninho malabarista. Então, assim, pode haver uma junção também do seu nome com o que você faz, a sua ação, tal, enfim. E outra coisa importantíssima é você ver a disponibilidade desse nome. Então, como eu falei lá no começo da aula, a gente às vezes até pensa, a gente tem uma ideia maravilhosa, mas essa ideia alguém já teve e já registrou, e já tem a rede social, já tem o nome definido. E aí eu procuro muito evitar, quando você vai fazer aquela criação, você colocar, por exemplo, o meu nome, Alisson Brito, se já tem registrado, eu colocar Alisson Brito 67, ou os números que o pessoal sugere. Não, vamos tentar ser criativo, colocar de alguma outra forma, colocar algum outro nome, algum outro sobrenome, alguma forma de você escrever. Então, Brito Alisson, colocar alguma coisa H. Brito e fugir um pouquinho. Por quê? Porque quando as pessoas começarem a procurar o teu nome, né, ela acaba sendo redirecionada também para o Instagram de outra pessoa se você colocar só o número, né? Então, você criando essa marca, esse nome, essa independência do nome e estando desvinculado a outros que já existem, seria mais interessante, tá? Mas se só tiver essa opção, se você quiser também, mete bronca. Outra coisa, o papel, a logomarca, né? Ou logotipo, logomarca, é importante? Eu acho importante sim. Ela normalmente é um símbolo que representa a tua marca, mas eu vou dar aqui algumas dicas para você fugir nesse começo dessas armadilhas, tá? A primeira coisa não pode ser apenas um objeto. Veja, isso é uma sugestão, tá? O meu nome, Alisson Brito. Todas as pessoas, quando forem me procurar, quando forem entender do meu produto, as pessoas não vão me procurar se eu desenhar, por exemplo, um desenho de óculos. Eu trabalho tenho uma ótica e vou colocar apenas aquele óculos ali. Eu preciso ter uma junção do que eu faço junto com o meu nome, sob o nome da marca, tá? Mesmo que a minha marca seja óculos, o nome, a representação apenas gráfica para o começo, eu não acho tão interessante. E você falar ou fazer com que as pessoas falem a tua marca,
eu acho que é mais interessante para o começo, tá? Por quê? A Coca-Cola, quando eu falei ali aquele refrigerantezinho da embalagem vermelha que tem cor preta, você provavelmente imaginou a Coca-Cola quando eu falei. Quando eu falo de marca de tênis com apenas um risco, né? Esse movimento que eu faço aqui, ó. Se eu tiver aqui, você já sabe que mais ou menos é a Nike, porque é a posição do símbolo e ok. Só que essas empresas elas demoraram anos, né? Se você pegar o conceito, por exemplo, da Apple, que é uma maçãzinha, essa empresa ela demorou anos para fazer essa construção e a retirada do nome até a chegada apenas do símbolo, tá? Então, antes de ser conhecido, de ser famoso, as pessoas liam o nome da marca. Então, é uma sugestão que mesmo que tenha uma representação gráfica, você também coloque o nome da tua marca lá no começo. E evite também, escolha a fonte, né? A fonte é o modelo da letra que você vai utilizar, que não seja uma letra muito caligráfica, uma letra muito desenhada. Tende a escolher uma letra mais minimalista, que dê fácil leitura. Eu vejo vários negócios, várias fachadas de loja, de estabelecimentos, que colocam uma letra que eu nem consigo entender. Eu nem consigo fazer leitura, né? Então, quanto mais fácil as pessoas que não te conhecem baterem um olho, bater o olho naquela cor, ler de forma rápida, né? De uma forma criativa, aquilo que você está apresentando, melhor. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Aí você também pode trabalhar vários modelos, né? Vários estilos diferentes. Então, eu gosto muito de utilizar o estilo minimalista. Mas tem gente que gosta de usar o estilo retrô, um estilo futurista, um estilo em 3D. Mas mesmo escolhendo o estilo que você vai trabalhar, baseado na demanda do conceito da tua marca, você escolha também uma fácil visualização, né? Lembra, a fonte, o teu nome inserido, o nome da marca inserido, além de elementos gráficos, tá? Então você não vai colocar apenas uma imagem avulsa lá. Vai pensando em tudo isso, vai pensando no estilo, vai pensando na fonte, para que as pessoas consigam pronunciar e reconhecer a tua marca de forma mais fácil, tá certo? Tem algumas ferramentas que são gratuitas, né? Uma delas que a gente pode utilizar para estar fazendo essa nossa logomarca é o Canva, de utilização simples, de utilização de fácil uso na plataforma. Você não precisa nem instalar o aplicativo, né? Você pode usar ele diretamente no site, se você estiver utilizando um computador, fica mais fácil. Mas se não, você pode baixar esse aplicativo no teu celular. Ele tem diversos modelos, sugestões ali para a construção dessa tua logomarca. Tem outros sites também, né? Tem o Luca, tem o Free Logo Design também, que é uma outra possibilidade. E eu tenho uma possibilidade da utilização também de inteligências artificiais. O próprio ChatGPT, se eu fizer uma construção de um prompt e eu mandar algumas referências de imagens, ele consegue me entregar uma formatação e pelo menos uma ideia mais consolidada do que eu estou querendo, tá? Veja, eu sou extremamente defensor de inteligência artificial e de plataformas de inteligência artificial. Porém, eu sou totalmente contra que você deixe todo o trabalho para a plataforma desenvolver. Então, eu jamais vou chegar no ChatGPT e vou colocar apenas ali, me dê a minha logo para o meu canal do YouTube. Não, não vou fazer isso. Eu vou fazer uma construção, vou fazer com que ele entenda o que eu quero, vou criar um prompt muito bem definido, vou dar exemplos, referências para ele, eu vou pegar estilo de cores, vou falar um pouco sobre a minha pessoa, sobre o negócio que eu quero construir, sobre o que é que eu quero falar no meu canal. Com esse script muito bem pronto, muito bem definido, as imagens eu mando para lá, tudo, aí sim, aí a gente está usando a ferramenta da forma correta. Por quê? Porque o que tende a acontecer é que as pessoas elas acabam deixando na mão apenas da inteligência artificial e acabam uma padronização. Então todo mundo fica fazendo basicamente a mesma coisa. Eu sou defensor de que cada vez que você vai gravar, cada vez que você vai desenvolver algum produto, alguma coisa, você faça
entregue alguma novidade, você tente fazer diferente, você tente trazer alguma inovação, alguma coisa, tá? Eu sou defensor daquele que faça o melhor que você tem com a ferramenta que você tem. Então eu estou gravando aqui para vocês com a melhor câmera que eu tenho aqui, coloquei uma lentezinha de cinema no telefone, estou entregando com a qualidade que eu acho que eu gostaria de estar assistindo também. A mesma coisa é quando eu me proponho a fazer e desenvolver alguma coisa. Então, quando eu quero desenvolver conteúdo, quero desenvolver canal no YouTube, ser stream, ser fazer qualquer coisa, então eu vou lá e vou a fundo. Então, você quer desenvolver sua identidade visual? Faça da forma correta, né? Não copie os outros também. Isso é muito comum a gente ir no Google, baixar uma imagem e tomar posse daquela imagem como nossa, né? É muito comum a gente ver o que tem de fachada de loja. Você vai no centro da cidade e tem um monte de fachada de loja usando a mesma marca, o mesmo logotipo, a mesma cor. Então, vamos ser criativos, né? Se a gente vai trabalhar com internet, se a gente vai ser streaming, vamos desenvolver alguma coisa que é nossa, vamos puxar esse lado criativo e trazer coisas novas, tá? Então, nada de cópia, nada de plágio, nada de deixar 100% na mão da inteligência artificial. Vamos criar isso aí também, vamos trazer essas referências para ensinar, para que ele traga e entregue um modelinho massa ali para a gente utilizar, tá? Outra coisa, vocês sabem o que é thumbnail? Thumbnail é aquela miniaturazinha do vídeo, né? Isso falando de YouTube, é aquela pequena miniatura que chama a atenção. Então, se eu estou assistindo um vídeo principal, tem várias thumbnails aqui, pequenininhas, que chamam a atenção. Quando eu tenho uma identidade visual bem feita, eu já padronizo também aquelas cores que eu utilizo na minha thumbnail. Tá? Isso é interessante também porque as pessoas começam quando você tem vários conteúdos lançados, né, vários materiais, e uma thumbnail padronizada, dentro do perfil de cor, com a tua logomarcazinha ali, com alguma fonte padrão de cores que você geralmente utiliza, isso vai fazer com que as pessoas encontrem o teu conteúdo de forma mais fácil, tá? E aí a construção da thumbnail ela também tem algumas particularidades, tá? Eu vou falar aqui para vocês algumas boas práticas, né, na verdade, para a gente fazer a construção. Então, eu levo em consideração ali textos curtos e simples, tá? Então, eu sou objetivo mais ou menos no conteúdo, no texto que eu escrevo ali no texto curto, já falar mais ou menos sobre o que é o vídeo. O que é muito comum hoje a gente encontrar, que é o famoso clickbait. Já ouviram falar disso? O clickbait é aquela chamada que é uma chamada falsa, para que as pessoas cliquem ali, assistam aquele vídeo esperando o conteúdo ou que foi colocado ali naquela descrição ou na thumbnail. E aí, às vezes, quando você vai assistir o vídeo, não tem nada a ver com o que você colocou, tá? Mas uma boa prática é você perguntar assim, fazer uma pergunta se aquilo que está no vídeo realmente vai acontecer. Então, vamos supor, eu vou fazer um vídeo cozinhando alguma coisa, né? E aí eu faço na thumbnail uma pergunta: será que deu certo? Será que fez isso? Então, isso é uma possibilidade. Eu não estou mentindo. E já fala mais ou menos sobre o que é. Que eu estou cozinhando, que eu vou cozinhar, mas será que deu certo aquela comida? Então vai despertar uma curiosidade das pessoas que estão ali vendo aquela thumbnail e vai dar uma clicada. Mas eu não estou mentindo, né? Não estou contando uma mentira para que as pessoas cliquem apenas por clicar, tá? Outra coisa legal é você ter cor bem contrastante. Então, se eu escolho uma paleta de cores para estar trabalhando na minha logo, eu utilizo ali algumas cores que façam, que remetam àquela cor que eu escolhi, mas que também causem um certo contraste. Então, eu coloco ali algum fundo, né? Eu boto alguma coisa para dar aquele destaque naquela cor. É legal também. Quando eu escolho algumas imagens e fotos também para colocar na thumbnail, fica legal a gente colocar alguns rostos, né, expressivos, alguma risada, alguma expressão de dúvida, expressão de medo, alguma coisa assim,
quando eu faço o print do meu vídeo daquela situação ali, geralmente tende a trazer as pessoas para o conteúdo por conta do gatilho da curiosidade, né? E aí, mais uma vez eu falo, quais são as ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer isso aí? O Canva, Photoshop, Adobe Spark, tem várias ferramentas. A Adobe já é uma ferramenta que é paga, né? Que a gente já tem ali, o Photoshop também. E o Canva, ele tem opções gratuitas. Eu consigo fazer e criar alguma coisa ali de forma gratuita. Mas para eu ter todos os recursos do aplicativo, eu também tenho que pagar uma assinatura, que também não é um absurdo. A partir do momento que a gente começa a trabalhar, ter algum retorno daquilo, a nossa audiência está ali, eu acho que vale a pena a gente ter algumas ferramentas que são pagas, né? O Canva é uma delas, tá? Outra coisa, pessoal, é a gente falar sobre descrição do vídeo. A construção do vídeo, além da logomarca, identidade visual, a logozinha que vai ficar lá aparecendo, a thumbnail, uma descrição de vídeo bem feita, ela também chama bastante a atenção da sua audiência, tá? Eu geralmente eu utilizo muito o ChatGPT para me auxiliar. A gente cria um prompt padrão, né, com as características do nosso canal, e aí eu utilizo alterando apenas o tema central do meu vídeo, que ele vai me auxiliar a construir uma descrição bem feita, tá? Se vocês quiserem, eu posso deixar também disponível um prompt de modelo para que vocês baixem e possam utilizar para vocês testarem também. Me diz aí, tá? Qualquer coisa, manda um e-mail, fala no direct lá comigo que eu já encaminho para vocês, tá? Então vamos lá. Uma estrutura de uma boa descrição aqui. No primeiro parágrafo. Vamos lá, a descrição dos vídeos, né? Uma sugestão aqui para a construção da descrição do vídeo, uma estrutura, é que no primeiro parágrafo a gente faça um resumo direto e com palavras-chave sobre o vídeo. No segundo parágrafo, a gente coloca alguns links úteis. Então, a partir do momento que eu tiver site, que eu tiver minhas outras redes sociais, que eu tiver link para outros cursos que eu já estou criando, já estou fazendo, outros conteúdos, entrevistas que eu apareci, links que sejam importantes estarem ali, eu coloco também. E no final, a gente tem as famosas hashtags, né? Que aí são vias utilizadas para você ser redirecionado e ter mais relevância, mas a gente sabe que a hashtag ela pode ser um caminho positivo ou também um caminho negativo, tá? Por quê? Porque alguma hashtag ela pode cair no que a gente chama de shadow ban. Ela pode levar para a gente para que o algoritmo, ela na verdade, em vez de auxiliar, ele está nos prejudicando, tá? Então pode acontecer isso aí. E a gente faz também, no terceiro parágrafo, alguns agradecimentos, as chamadas para ação. Então, ali eu faço um link, se eu estiver fazendo um vídeo para venda de um curso, por exemplo. Então, eu vou lá e faço uma chamada para ação para o pessoal comprar, clicar no link, siga aqui, nos siga, enfim. A gente faz alguma chamada para que a tua audiência ela faça e desenvolva alguma ação, tá? E a gente definir também o tom que a gente vai ter nesses vídeos. Então, quando eu estou gravando aula aqui para vocês, geralmente eu tenho um tom mais descontraído. Eu não gosto de tanta formalidade. Eu estou tratando aqui, gravando essas aulas, como se vocês estivessem aqui na minha frente, né? Eu interajo, às vezes eu dou um arrotinho aqui, eu peço desculpa. Para mim, vocês estão aqui, estão na minha frente. E é extremamente atemporal, vocês estão assistindo. Isso, na minha opinião, torna a aula mais dinâmica, menos chata do que a gente está simplesmente seguindo um roteiro e eu tá lendo aqui um slide para vocês, né? Eu tento, de todas as formas possíveis, trazer o conhecimento que eu tenho de uma forma mais dinâmica, conversando com vocês,
para que o aprendizado ele seja mais fácil, né? Tentando falar a mesma língua que vocês estão assistindo. Então, o tom que você vai definir para a audiência de vocês também está muito relacionado ao que eu quero mostrar com a marca, tá? Então, uma coisa padrão é você criar um determinado tom padrão, um roteiro que você normalmente siga, como eu. Eu estou aqui, está na câmera, mas aqui embaixo estou com o meu iPad ditando os conteúdos também para eu não fugir. Estou com aquele meu roteiro, né? Lembra lá do comecinho? Então, tá sempre na mão aqui, tá? E para finalizar aqui, a consistência do conteúdo que você posta, ela é extremamente importante. Porque o que é que acontece? O público vai estar procurando o teu conteúdo porque você torna-se referência em determinado assunto que você se propõe a falar. Então, por isso que eu digo que o roteiro, né, e a preparação, o você pensar, o você ser criativo, ele tá muito mais, importa muito mais do que, na verdade, a parte de equipamento, a parte ferramental. Então, o criativo, ele chama muito mais a atenção. Então, quando eu passo a fazer e escrever um conteúdo de continuidade, falando sobre a mesma coisa, obviamente levando em consideração as análises que a gente já viu de números, né, e de conteúdos. Então tem um conteúdo que eu posto que não chama, não é muito legal, principalmente nesse começo, para a gente que vai definir o nicho que a gente vai começar a conversar com a nossa audiência. Porém, a continuidade, né, e a persistência em determinado nicho faz tem muito valor em relação à nossa marca, tá? Então, se eu quiser ser identificado sobre aquele cara que... Eu vou falar aqui, por exemplo, vários políticos hoje, vários vereadores, deputados, hoje foram eleitos porque eles têm uma rede social forte. Então, a opinião que eles tinham, então o canal de comunicação, então eu quero começar a trazer reivindicações, eu quero fazer mudança, né, em determinado setor político, quero melhorar as condições de onde eu moro, eu quero realmente fazer as coisas diferentes. Eu uso a rede social, eu uso meu Instagram, meu YouTube para criar conteúdo e abrir, fazer as pessoas ter consciência, ou a mesma consciência do que eu. Isso é uma forma de projetar ali lá na frente uma posição, né, um acesso talvez a debates públicos, a ser ouvido em assembleias e enfim, por entes públicos. Você ter uma voz mais ativa, você ter uma gama de seguidores que concordam em ter a mesma opinião com você e vão lá e colocam você como representante daquela pauta, daquele tema. Então é isso, fazer a construção baseado nas coisas que você acredita, tá certo? Então essa consistência, ela requer uma certa padronização. Lá com tua logomarca, tua identidade visual. Talvez no começo, Alisson, eu não quero fazer isso agora. Mas eu vou te falar, no começo é muito mais fácil do que depois que a gente já está com uma rotina bem definida e naquela loucura andando e as redes sociais vão aumentando. Então, hoje eu tenho presença apenas no YouTube. Ok, então eu vou padronizar, deixar tudo certinho, minha marca, fazer minhas coisas. Para quê? Porque quando eu começar a ter presença nas outras redes, eu já vou ter um padrão, já vai ser muito mais fácil do que tentar fazer várias coisas diferentes, tá? Então, fica a dica, né? A parte da identidade visual, padronização, logomarca, definir o nome, definir o nicho, definir a padronização da minha thumbnail, das minhas descrições dos meus vídeos, a organização também das minhas redes sociais. Isso quer dizer muito, tá? Isso mais na frente, por exemplo, se eu tiver um podcast, até para fazer uma carta convite para convidados do meu podcast,
até para conseguir patrocinadores para aparecer ali na televisão, ali como os anunciantes também, né, da marca. Então, a gente pensa tudo nisso. Se eu entro em um determinado negócio, eu não vou fazer por fazer. Eu vou dar o máximo de mim ali para que aquela coisa aconteça e eu me profissionalize, tá certo? Então, se você vai gastar seu tempo, então gaste seu tempo pensando em como crescer, como projetar, como você fazer a coisa acontecer, para que no final a gente consiga monetizar, para que a gente consiga ter uma voz ativa, para que a gente consiga ter uma audiência que interaja com a gente, que acredite no que a gente está falando. Porque eu só crio conteúdo se eu tiver uma audiência. Eu estou criando essas aulas aqui para vocês porque eu sei que vocês estão assistindo. Eu sei que vai ter gente para assistir essa aula, né, para trocar essa ideia, e essa informação vai ser útil para vocês. Então, vamos nessa, vamos profissionalizar, vamos criar a identidade visual do nosso canal, vamos fazer a nossa logomarca baseado aí no nosso nome, ideais ali para que a gente tenha uma marca com o nosso nome da marca, né, legível, sem fontes absurdas, uma pegada um pouquinho mais minimalista ali, que dê fácil leitura, cores que identifiquem o seu nicho, seu negócio. Se tiver alguma logomarca, algum desenho, alguma coisa que represente também o que você se propõe a fazer, tá? E espero que vocês tenham muito sucesso. Se tiver dúvida, qualquer coisa relacionada a desenvolvimento de logo, identidade visual, marca, manda um e-mail lá, né? alisson@brito.cc, manda lá uma mensagem que a gente vai estar disponível aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Valeu, até a próxima aula.